Superman teve seus poderes roubados e agora é apenas um homem fraco. A história começa com Superman lá nos laboratórios Star. Os cientistas de alguma maneira conseguiram encontrar mais pedaços de kryptonita e o Dr. Hamilton desenvolveu uma armadura feita de titânio e chumbo. Titanium lead alloy? Exactly. Com essa armadura, Superman fica completamente protegido contra os efeitos da kryptonita. Além de aguentar a radiação da kryptonita, os materiais dessa armadura também podem aguentar diversos tipos de explosões e golpes. Enquanto os dois conversavam, vemos que um homem estava trabalhando no depósito dos laboratórios Star. Ele está carregando elementos químicos extremamente valiosos e rapidamente descobrimos que, na verdade, esse homem chamado Rudy estava roubando esses materiais. Um amigo dele disse que eles poderiam vender por um alto preço e ficarem ricos. Rudy está muito nervoso, mas ele se concentrou e conseguiu colocar esses elementos químicos na caçamba da caminhonete. Ainda faltavam mais alguns galões, mas de repente os guardas daquele lugar apareceram. Eles reconheceram o Rudy, afinal ele trabalha na limpeza dos laboratórios Star. Os dois acharam estranho o homem estar lidando com máquinas pesadas agora e não acreditaram quando ele disse que recebeu uma promoção no trabalho. Os dois então queriam saber quem era o amigo do Rudy, pois parecia que ele queria roubar aqueles elementos químicos. Rudy não sabia o que dizer, mas seu amigo tinha um outro amigo dentro do bolso, uma arma. Ele iria eliminar os dois guardas, mas Rudy saltou para salvá-los. O homem é uma pessoa bondosa. Seu amigo disse que não vai ser preso por causa dele e conseguiu efetuar disparos contra outros barris com elementos químicos que causaram uma grande explosão. Os alarmes começaram a tocar. Superman viu o que estava acontecendo e foi até lá para averiguar. Rudy subiu na traseira do caminhão e seu amigo saiu dirigindo com o carro. Eles passaram pelo portão e foram embora. Superman não pôde segui-los, pois os guardas estavam prestes a ser destruídos pelo fogo. O super-herói teve que vir salvá-los. Ele encontrou alguns tubos de água e os utilizou para apagar o incêndio. Rudy ainda estava na traseira daquele caminhão. Seu amigo estava irritado, dizendo que ele é apenas um parasita que não consegue ajudar em nada. Messed me up for the last time, you stupid little parasite. Enquanto o homem dirigia esse carro, algo terrível aconteceu. Ele passou em cima de uma pedra que fez o Rudy cair na traseira da caminhonete e todos aqueles elementos químicos vazaram de dentro do galão. Rudy foi coberto por aqueles elementos químicos e sentiu muita dor. Desesperado, ele começou a gritar, implorando pela ajuda de seu amigo. Stop the truck! Please stop! Please! Lord! Help me! Mas, além de não ajudá-lo, o homem se distraiu e, quando percebeu, teve que dar uma freada brusca. Essa freada fez Rudy cair de cima da caminhonete. Seu amigo era um homem muito maldoso, pois ficou feliz, afinal, Rudy vai perder a vida sozinho lá embaixo. Adios! Depois que Superman terminou de apagar o incêndio, ele foi conversar com os guardas, que disseram que nada disso faz sentido, pois Rudy é uma pessoa muito bondosa, que nem ao menos tem coragem de responder quando as pessoas tiram sarro da cara dele. Superman então foi investigar aquele lugar e encontrou um pouco daqueles elementos químicos. Enquanto isso, Rudy estava deitado na beira do rio, quando um rato se aproximou. Rudy acordou nesse momento e pegou aquele rato. O homem descobriu que tem novos poderes, sugou toda a energia vital daquele rato. Enquanto isso, uma mulher policial passava por aquelas ruas com sua viatura e teve que frear repentinamente, pois Rudy atravessou a estrada. Ela foi até lá conversar com ele e o homem não perdeu tempo. Ele deixou o rato cair e depois atacou a policial. Com seus poderes, ele sugou toda a energia do corpo dela e se sentiu muito bem com isso. Além de sugar a energia dela, o homem aprendeu tudo que aquela mulher policial sabia e consegue até mesmo copiar a voz dela para se comunicar pelo rádio e dizer para a polícia que está tudo bem. O homem roubou o carro daquela mulher e começou a rir, pois agora ele tem superpoderes e já sabe muito bem o que fazer com eles. Depois disso, vemos que outros policiais encontraram aquela mulher na estrada. O repórter Jimmy Olsen veio junto de Clark Kent fazer uma reportagem e o detetive contou para eles que aquela mulher deveria estar delirando, pois falou para os policiais que foi atacada por um monstro roxo. Clark foi analisar a cena
cena do crime e encontrou mais um pouco daquela substância caída no chão. O detetive falou que é melhor que ele não toque nessa substância. Clark perguntou se o detetive conseguiu identificar o amigo do Rudy, que foi encontrado nas filmagens. O detetive contou que sim, o nome dele é Martin. Ele é um criminoso conhecido, e a última vez que a polícia ficou sabendo dele, o homem estava vivendo perto das docas da cidade de Metrópolis. Vemos que realmente esse bandido estava se escondendo lá. O homem estava chegando em casa, mas antes de entrar, foi surpreendido pela presença do próprio Rudy. Ele já montou até mesmo um uniforme para si mesmo. Depois de se apresentar, seu amigo disse que ele deveria estar num hospital, pois precisa de ajuda, mas Rudy diz que não precisa de ajuda, pois ele nunca se sentiu tão bem assim antes em sua vida. O homem então começou a sugar a energia do Martin e disse que não tem raiva dele, pois agora ele é realmente feliz com seus novos poderes. Ele se torna cada vez mais forte depois que absorve a energia das pessoas, e mais do que isso, ele consegue também ouvir os pensamentos das pessoas que sugou a energia. Ele fica sabendo de tudo que essas pessoas sabem, e depois começou a sugar toda a energia do corpo de seu amigo. Superman apareceu ali bem nesse momento e mandou que Rudy deixasse seu amigo ir embora. Rudy o arremessou e Superman perguntou o que aconteceu. Rudy disse que não sabe, é como se ele tivesse se transformado em um monstro, e pediu ajuda para o Superman. O super-herói falou que pode levá-lo para os laboratórios Star. O Dr. Hamilton pode ajudá-lo. Rudy aceitou a ajuda e pediu para Superman não machucá-lo, mas tudo isso era apenas para enganar o super-herói. Rudy se aproximou e começou a sugar a energia do Superman. O super-herói agora está fraco e Rudy tem toda a sua força. Isso é o que ele sempre desejou. Bem na frente de todas as pessoas daquele lugar, Rudy então se aproximou de novo e sugou ainda mais energia do Superman. Agora, ele pode derrotar o maior super-herói do mundo. Superman ainda assim tentou lutar contra ele, mas não conseguiu fazer nada e foi acertado por um golpe tão poderoso que foi enviado até o mar. Rudy então fala para as pessoas avisarem a todo mundo que agora existe um novo Superman na cidade, e depois ele saiu voando dali. Superman ficou tão fraco que mal conseguiu sair de dentro d'água. Depois disso, Rudy apareceu na televisão. Ele está voando ao redor da cidade inteira e causando o caos por todos os lugares onde passa. Dr. Hamilton explicou para os jornalistas que os elementos químicos que o Rudy roubou foram criados para fazer células humanas serem capazes de absorver energia, mas claramente ele foi exposto a uma quantidade grande demais e por isso se transformou naquela coisa. A jornalista então fala que agora, depois que esse parasita sugou todos os poderes do Superman, ele vai conseguir destruir a cidade e roubar tudo o que puder. Vemos que, como estava sem seus poderes, Clark Kent até mesmo ficou gripado. Ele então recebeu uma ligação, eram boas notícias, e vai junto de seu amigo fazer uma reportagem. Rudy estava agora nesse momento procurando por coisas para roubar e encontrou um cofre com muito dinheiro dentro, mas de repente seus poderes começaram a falhar. Ele agora não tem mais força o suficiente para quebrar uma parede e ouviu as sirenes da polícia. Rudy teve que correr. Vemos que Clark e seu amigo foram conversar com aquela mulher policial que teve sua energia sugada. Ela já voltou ao normal e eles chegaram à conclusão de que os poderes de sugar do parasita duram pouco tempo. Clark testou essa teoria amassando um pedaço de metal que tinha ali no quarto e depois colocando de volta no lugar. Seus poderes já voltaram e quando voltou para casa ele avisou ao seu chefe que ainda está se sentindo mal, tudo para poder ter tempo suficiente de se disfarçar como Superman e procurar pelo Rudy, mas ele nem precisou procurar. Rudy invadiu seu apartamento. Ele sabe a identidade secreta do Superman, pois sugou seus pensamentos com seus poderes. Os dois começaram a lutar e Rudy sugou toda a energia do Superman. Ele desmaiou e quando acordou, estava amarrado em algum lugar secreto. Rudy disse que vai manter Superman preso ali para sempre, para poder ficar utilizando seus poderes como se ele fosse uma super bateria. Ninguém vai descobrir, pois Rudy consegue imitar a voz do Superman e vai ligar para o patrão do Clark Kent fingindo ser ele para dizer que está doente e não vai voltar para o trabalho. Depois disso, Rudy conta que vai voltar a cada 12 horas para sugar a energia do Superman e vai começar a fazer isso a partir de agora. Rudy então saiu dali e foi direto roubar
roubar uma joalheria. Superman não consegue utilizar seus poderes para partir aquelas correntes. Já faz uma semana que Superman e Clark Kent desapareceram. O parasita está roubando tudo que pode roubar da cidade e ninguém sabe onde ele se esconde. Vemos que o amigo do Clark Kent teve uma ideia. Ele percebeu que o parasita sempre voa para o sul da cidade de Metrópolis, na direção dos laboratórios Star, onde ele costumava trabalhar. O patrão disse para aquele jornalista que a polícia já pensou a respeito disso e não encontrou nada. Mesmo assim, o amigo de Clark Kent insiste em dizer que a polícia talvez não deva ter checado os laboratórios ultimamente. Alguém deve ir até lá para investigar. Mas o patrão não lhe deu ouvidos e disse que ele tem apenas que tirar fotos e ficar calado. Mas mesmo assim, o jornalista amigo de Clark Kent não desistiu. Ele foi até os laboratórios Star para investigar o antigo armário do Rudy. Quando ouviu sua voz, Superman soube que seu amigo estava ali e tentou bater nos tubos daquele lugar para fazê-lo ouvir, e isso funcionou. O jovem jornalista ouviu os barulhos na tubulação e conseguiu encontrar uma passagem secreta. Rudy escondeu Superman no antigo lugar onde trabalhava. Ele conhecia todo esse lugar, pois trabalhava na manutenção. E assim que encontrou Superman, Jimmy fez de tudo para tentar libertá-lo daquele lugar. Mas nesse momento, o parasita voltou. Superman ouviu que ele estava se aproximando e mandou seu amigo se esconder. O parasita já chegou querendo se alimentar da energia do Superman e disse que agora as pessoas da cidade só falam a respeito dele. Rudy tem tudo que sempre quis ter. Superman começa a fazer perguntas. Por exemplo, ele quer saber se Rudy já está satisfeito, pois está se vingando de toda a cidade que o maltratou toda a sua vida. E Rudy percebeu que ele está muito conversativo. Superman deve estar escondendo alguma coisa. Rudy sugou um pouco de sua energia e descobriu que tem alguém escondido ali. Com sua visão de raio-x, ele encontrou o amigo do Superman e se aproximou para destruí-lo. Rudy sugou a energia dele, mas Superman conseguiu se salvar, pois o jornalista conseguiu quebrar um pedaço daquelas correntes. Superman atacou Rudy e depois tentou fugir dali com seu amigo. Na saída, ele mandou todos os cientistas evacuarem o laboratório e o parasita foi atrás dele. Superman utilizou um armamento experimental para atrasar o parasita e depois se escondeu em um certo lugar. O parasita foi atrás dele e descobriu que Superman foi atrás daquele seu traje especial. Com ele, Superman pôde atacar o Rudy sem ter sua energia sugada. É uma batalha impressionante, mas a energia do Rudy está acabando. Se ele não sugar Superman, não vai poder derrotá-lo. O homem conseguiu se aproximar, remover o capacete do Superman e está pronto para sugar sua energia. Mas Superman conseguiu desviar e Rudy, sem querer, pegou a kryptonita que estava escondida no cofre. Ele sugou a energia do Superman, mas também sugou suas fraquezas, e aquela kryptonita foi absorvida por seus poderes e ele acabou desmaiando. Depois de tudo isso, Rudy foi levado para a prisão e o Dr. Hamilton acha que absorver aquela kryptonita fez todo o cérebro dele ser apagado. Rudy nem ao menos consegue se mover, mas vemos que depois que o cientista saiu dali, Rudy sugou a energia de uma barata. Ele estava apenas fingindo. Logo em seguida vemos vários policiais na frente de uma casa. Uma mulher detetive está junta do Dr. Hamilton e os dois fizeram uma ligação para o homem que estava dentro dessa casa. Ele já fez suas exigências para as autoridades e o Dr. Hamilton tentou convencê-lo a desistir de tudo isso, mas o homem não vai desistir. As autoridades então vão tentar invadir aquela casa, mas infelizmente aquele homem preparou tudo. Haviam portas de aço protegendo o local. Os policiais não podem invadir, sem contar que o sistema de defesa pode eliminar todos eles. Um detetive foi enviado ao hospital e nesse momento Superman apareceu. Eles explicaram que o homem que está dentro daquela casa trabalhava nos laboratórios Star. Ele roubou alguns isótopos radioativos e construiu uma bomba que vai destruir toda a cidade de Metrópolis. Para evitar que isso acontecesse, o homem exigiu que o prefeito pagasse $1 bilhão. Superman vai tentar convencer esse homem a desistir. O super-herói invadiu a casa e teve dificuldades de passar pelo sistema de segurança eletrificado, mas conseguiu. Ele chegou até onde esse homem estava escondido e perguntou onde estava a bomba, mas o homem não vai contar tão facilmente e quer saber onde está o dinheiro que ele pediu. Superman fala que não vai fazer o que ele quer e o homem ativou um sistema de segurança. Uma espécie de prensa hidráulica tentou esmagar Superman, mas o super-herói é poderoso demais e conseguiu destruir o dispositivo.
dispositivo. Nesse momento, um pedaço daquele dispositivo acertou aquele homem, que acabou desmaiando por causa disso. Superman o levou até o hospital, mas a enfermeira falou que aquele homem vai ficar desmaiado por mais pelo menos 2 dias. A bomba vai explodir em 4 horas e Superman fala que nem mesmo ele poderia vasculhar a cidade inteira em apenas 4 horas. Dr. Hamilton então fez uma sugestão: existe alguém que pode ajudá-los a descobrir onde essa bomba está escondida. Superman então foi com o Dr. Hamilton e aquela mulher detetive até a prisão. Superman disse que essa era uma terrível ideia, pois a pessoa que o Dr. Hamilton quer utilizar poderia destruir a cidade muito mais rápido do que uma bomba. E vemos logo em seguida que essa pessoa era o próprio Parasita. Ele é a única esperança da cidade. O homem não quer ajudar, afinal foi colocado na cadeia pelo próprio Superman e não se importa com o que vai acontecer com a cidade. A mulher detetive fala que se a bomba explodir pode destruir até mesmo aquela prisão, mas o Parasita não se importa com isso, ele não tem nada a perder. Morrer seria melhor do que passar o resto de sua vida preso ali dentro. Mesmo assim, Rudy diz que se eles quiserem ajuda, terão que dar alguma coisa em troca. Superman pergunta o que ele gostaria, e o homem fala que gostaria de alguma coisa para fazer o tempo passar mais rápido ali dentro da prisão. Ele quer uma televisão e todos os serviços de streaming pelo resto de sua vida. Eles aceitaram o acordo e levaram o Parasita até o hospital para que ele sugasse a energia daquele homem e assim lesse a sua mente. O Parasita fez isso, mas parece que alguma coisa deu errado. Ele começou a sentir muita dor. Superman teve que tirá-lo de perto daquele homem, e quando acordou, o Parasita começou a falar com a voz daquele homem, dizendo que sabe onde a bomba está, mas ainda assim, eles precisam pagar para que ele diga. Todos perceberam que, na verdade, quem estava falando era o homem que colocou a bomba na cidade. Ele conseguiu tomar o controle do corpo do Parasita. Dr. Hamilton explica que, de alguma maneira, o Parasita sugou a consciência daquele homem. É como se ele mesmo estivesse no corpo do Parasita. Superman tenta dizer que se essa bomba explodir, esse homem vai perder a vida na explosão. Ele tem que dizer onde essa bomba está, e dentro do corpo do Parasita, Rudy tentava convencer esse homem a dizer onde a bomba está, e sem outra escolha, o homem revelou a localização. Superman então foi até lá no fundo do mar. Essa bomba está escondida num navio afundado. Assim que Superman encontrar a bomba, a mulher detetive vai desarmá-la. Os dois entraram naquele navio, e enquanto isso, o Parasita tentava se libertar lá dentro do hospital. Rudy, em sua mente, dizia para a consciência daquele homem que não tem o que fazer, eles precisam desistir, mas o homem consegue convencê-lo a usar sua própria força, pois trabalhando juntos, eles podem se transformar em um ser diferente, muito mais inteligente e poderoso. Talvez até mesmo possa sugar a energia do Superman e ficar com seus poderes para sempre. Rudy gostou dessas palavras, pois talvez essa seja sua última chance de ser livre, e nesse momento sua consciência se fundiu com a consciência daquele homem. Ele destruiu o dispositivo que o segurava, chamou um policial e sugou a energia dele. Agora o Parasita consegue escapar do hospital, e enquanto isso Superman ainda procurava pela bomba, mas percebeu que ela não estava no navio. Aquele homem queria apenas comprar tempo para fazer alguma coisa. No momento que Superman iria sair dali com aquela mulher, todo o navio começou a ser destruído. A mulher ficou presa no meio dos escombros, mas Superman conseguiu salvá-la e a retirou do fundo do mar. Os dois foram imediatamente até o hospital. Todos os enfermeiros tiveram sua energia sugada. O Parasita sumiu e agora tem apenas 10 minutos até a bomba explodir. De repente, eles receberam uma ligação. O criminoso ainda quer o dinheiro para dizer onde está a bomba. E agora ele quer que Superman leve o dinheiro até ele. Mas o super-herói terá que ir sozinho até uma antiga estação do metrô. Superman foi até lá com uma maleta e o dinheiro estava todo lá dentro. Ele não consegue usar sua visão de raio-x para encontrar a bomba, pois todo o lugar foi coberto de chumbo. Depois de andar bastante lá dentro daquela estação, Superman encontrou um buraco. O homem falou através do sistema de som que aquele buraco é praticamente sem fundo e a bomba está escondida ali perto. Superman deixou a maleta com o dinheiro ali e o homem contou que a bomba estava bem ao lado. Superman a encontrou rapidamente e o homem deu a senha para que ele desarmasse o dispositivo. Isso funcionou, mas era uma armadilha.
O homem no corpo do parasita estava escondido ali no chão e conseguiu pegar Superman de surpresa, sugando sua energia. Superman conseguiu se desvencilhar, mas o parasita não vai desistir. Continuou tentando sugar o resto de sua energia. Superman sempre desvia dos ataques, mas o parasita finalmente conseguiu se aproximar. Por sorte, Superman conseguiu acertá-lo com um chute e depois o acertou com vários golpes. Quanto mais demorar, mais o parasita vai ficar fraco. Nesse momento, o homem resolveu desistir e reativou a bomba. Ele vai desarmá-la se Superman se entregar e deixar sua energia ser sugada. Superman fala que se ele não desativar a bomba, irá perder a vida, mas o homem fala que não vai perder a vida, pois seu corpo de verdade está a quilômetros de distância dali, em uma ambulância. Superman então tenta entrar em contato com a consciência do Rudy para dizer que aquele homem está pronto para sacrificá-lo. E isso funcionou. Rudy não vai permitir que o homem destrua seu corpo com aquela explosão e começou a lutar contra a consciência dele. Superman aproveitou para perguntar qual é a senha da bomba, mas Rudy não conseguiu tomar o controle de seu próprio corpo e sem outra escolha, Superman pegou aquela bomba e arremessou naquele buraco sem fundo. O homem no corpo do parasita tentou atacar Superman e os dois caíram no buraco. Eles conseguiram se segurar e a bomba foi detonada. Superman escapou antes de ser atingido e a onda de choque empurrou o corpo do parasita para fora do buraco. A bomba detonou sem que ninguém perdesse a vida. Aquele homem acordou pouco tempo depois dentro da ambulância, mas não pôde fugir, pois a ambulância estava sendo levada pelo próprio Superman. Ele foi direto com a ambulância até a prisão. Aquele homem foi preso e Rudy está feliz, pois conseguiu o que queria. E a história acaba. Obrigado por assistir. Até o próximo.